paz a todos. Nessa manhã eu vim dividir contigo uma palavra que está em Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 10, né? É o chamamento de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Deus chama Jeremias e Jeremias fala a Deus que ele é pequeno, que ele não sabe falar, né? E o chamamento de Jeremias é um chamamento muito difícil, muito pesado, né? E a gente, assim, pela maneira que ele respondeu a Deus, acredita-se que ele era jovem ainda. Porque observa-se um chamado pesado e um fardo muito grande, né? Muito abalador emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, principalmente, porque Deus diz a ele que ele vai destruir nações, né? E também vai edificar nações. Então, como é isso? Que chamado é esse, né? Chamado forte, chamado pesado. E mais à frente, como ele fala que ele é uma criança, que ele não sabe falar, que ele não consegue, né? Que é isso que ele quer dizer, Senhor, é algo muito pesado, muito forte. Eu não tenho condições, eu não consigo, eu me sinto incapaz, não sou autossuficiente para isso. Né? Eu fico imaginando a mente de Jeremias, ele deve ter ficado totalmente atordoado, totalmente assim, pensativo, como eu vou agir, como eu vou fazer, como vai acontecer isso, né? E quando Deus nos chama, é desta forma, a gente não sabe por onde vai acontecer, não sabe como vai acontecer, como devemos agir, por onde devemos começar. Eu acredito que Jeremias ficou nessa questão, e aí Jeremias vai falar, olha, eu sou como uma criança, eu não sei falar, como assim, Deus? Não consigo isso. E aí a Bíblia mais à frente diz que Deus colocou na boca dele as palavras. Ou seja, quando Deus tem um chamamento para mim, um chamamento para você, como foi o chamamento de Jeremias, não foi na carne de Jeremias, foi no próprio Espírito, tanto que Deus veio e deu as palavras para ele. Jeremias ia viver o seu chamado como ele viveu, mas viveu o seu chamado em Cristo Jesus. E é isso que Deus tem para mim e para você, um chamado, mas esse chamado é para viver nele, para viver com ele e para obedecer a sua voz. A partir do momento quando Deus colocou na boca de Jeremias as suas palavras e disse a ele que a partir daquele momento ele ia plantar, ele ia derrubar, ele ia destruir, ele ia edificar, a vida de Jeremias mudou. Mudou porque veio a coragem, né? Veio a ousadia. Só que não é mais a ousadia e a coragem de Jeremias, mas a ousadia e a coragem que Deus derramou na vida dele. E nesta manhã que eu e você venhamos entender desta forma. Tem chamado que é pesado, como o de Jeremias. Chamado sofredor, porque ele falou a muitos, mas muitos não ouviram, não obedeceram e foram destruídos. E muitos foram edificados, né? E a gente percebe que se fosse nos nossos dias hoje, né, passamos por coisas menores do que Jeremias, não chegar aos pés do que Jeremias viveu, do que Jeremias sentiu. E às vezes sofremos e queremos desistir, queremos deixar para trás, queremos começar uma outra coisa nova e deixar aquela na metade, porque achamos que aquilo não vai dar fruto ou achamos que estamos no caminho errado. Mas às vezes o chamado de Deus na nossa vida, ele é dolorido, ele é cansativo, né? Mas é dolorido e cansativo para nossa carne, porque muitas das vezes é através do nosso chamado que nós somos tratados. Nós somos tratados em caráter, em nossos medos, em nossas dificuldades. Este tratamento precisamos e é necessário. Jeremias ele tinha medo, né? Observa que ele era temeroso, ele tinha medo de não conseguir. E tanto que ele fala, né? É como se ele estivesse dizendo, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Então ele teve medo de não conseguir, de não ir à frente. E no meio do caminho ele se paralisar e ele não terminar aquilo que Deus queria e que Deus quis para a vida dele. Nós não escolhemos, né? A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Jesus, mas sim Ele que nos escolhe. E Jeremias foi um desses, o Senhor o escolheu. O Senhor viu graça em Jeremias. Ainda que Jeremias disse a ele, né, que não sabia falar, ainda que naquele primeiro momento dá a impressão que ele rejeita o seu chamado, né? Mas, na verdade, ele não rejeitou o chamado dele, ele teve medo. Ele teve medo porque ele se sentiu incapaz. E muitas das vezes nós nos sentimos assim, incapaz, né? Sem direção,
porque achamos que temos que ter, temos que ver, e as coisas de Deus é pela fé, né? Não é aquilo que a gente está enxergando na nossa volta, é aquilo que a gente não está vendo, é aquilo que Deus está fazendo, né? No espiritual. E tem chamado que são surpresas. Você está aqui e de repente Deus te leva para outro país. Tem chamados que de repente você está aqui na sua casa, Deus te chama, você tem que sair até o vizinho, ou até o bairro mais próximo, ou até no hospital, ou até mesmo numa cadeia. Ou te chama para falar para o presidente, né? Quem sabe, de repente, o seu chamado hoje, na época que estamos vivendo, nesse tempo tão difícil de corrupção, de prostituição, de homossexualismo, de tanta falta de amor entre famílias, que estamos vendo tantas separações, de repente o seu chamado é para levar uma palavra a essas pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas, para que essas pessoas recebam vida através da sua vida. Quem sabe este não é o seu chamado. Então, se você sente que você tem um chamado, que Deus chamou você em algo certo, algo que você se identificou e algo que você tem certeza que é de Deus, então viva o teu chamado. Responda como Isaías, no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Responda isso. Deixa Deus te usar. Não precisa você usar ternos caros, não precisa você ser uma pessoa que fala bonito, que fala difícil, que tem uma sabedoria humana, que é cheio de estudo, cheio de conhecimento, né? Que na verdade hoje em dia nós temos muito conhecimento, mas sabedoria muito pouca, porque a sabedoria ela vem somente de Deus, é do próprio Deus. Neste mundo nós encontramos só conhecimento humano, né? Na maioria das vezes, e que você venha entender este chamado na sua vida. Que Deus possa confortar o teu coração e te dar forças para você enfrentar, ainda que você se sinta como uma criança ou que você se sinta incapaz, né? Porque diz aqui, ó, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. De repente, neste dia, Deus está estendendo a mão sobre você e está te dizendo, eis que hoje eu coloco as minhas palavras em tua boca e você levará a minha palavra. E você vai plantar, e você vai derrubar, e você vai edificar, e você vai plantar, né? De repente, hoje Deus está te falando isso. Então, se você está desanimado no seu ministério, no seu chamado, não fica não, porque Deus, Ele que colocou nas tuas mãos, Ele que colocou na tua boca, não foi o homem. Então não olhe para a sua direita, para a sua esquerda, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para aquele que te chamou, o consumador, né, o salvador, olhe para ele. Olha para ele, faça o seu chamado com excelência, cumpra o seu chamado com excelência, da maneira que apraz o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Não olha para as falações, para as murmurações, para os apontamentos, porque a Bíblia diz que nessa terra nós teremos muitas aflições, principalmente aqueles que servem a Jesus, porque leva a luz, né? Leva a luz no meio das trevas. E aonde nós chegamos, Deus abençoa as vidas através de nós, mas também nós incomodamos aqueles que estão nas trevas e que não querem mudança. Mas que nesta manhã você entenda que independente de você não saber falar bonito, de você não falar direito, de você falar na gíria, de você ser até talvez tímido, Deus vai te usar da maneira que tem que ser usado. Então que neste dia você responda como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias, naquele momento que Deus falou para ele, eu coloco na tua boca as minhas palavras, né? E Deus diz assim para ele, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Deus fala para Jeremias que coloca ele sobre os reinos, né? Porque naquela época era época de reinos. E realmente Jeremias ele foi colocado sobre reinos, sobre nações. E Deus usou Jeremias de uma maneira fenomenal naquela época. E Ele quer te usar hoje de uma maneira fenomenal. Então joga fora esse seu medo, essa sua angústia, sua tristeza. E vou te dizer algo, deixa Deus te conduzir. Não tenha medo. Deixa Ele colocar na sua boca as palavras. Deixa Ele colocar no seu coração os sonhos, os projetos. Deixa Ele te curar, te limpar, te
direcionar ao caminho certo, ao chamado certo, que é desde o ventre da tua mãe, o Senhor te chamou, assim como ele disse a Jeremias. Ei, Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te chamei como profeta. Eu te chamei para plantar, eu te chamei para derrubar, eu te chamei como para edificar e eu te chamei para liderar sobre as nações, para cuidar do meu povo, para cuidar de outros povos, para destruir, para aniquilar aquilo que eu mandar destruir e aniquilar, e para levantar e edificar aquilo que eu mandar você levantar e que eu mandar você edificar. Deus te diz neste dia, levanta, levanta, viva o teu chamado, assim como eu chamei Jeremias, eu te chamo também. Eu te escolhi, eu te preparei antes mesmo de você nascer. Coloquei você no ventre da sua mãe e fiz todas as partes especiais, segundo o meu coração, para que você viesse a essa terra e falasse a minha palavra e vivesse a minha vontade, o meu chamado, o meu querer. Amém? Então, que neste dia você refaça seus pensamentos. Busca no Senhor. Busca no Senhor essa direção, a direção do seu chamado. Porque o homem não pode impedir, a única pessoa que pode impedir é você. Mas, você vivendo ou não, você passará por dores, por dificuldades. Mas se você viver o chamado, você passará por dores e dificuldades. Mas o Senhor estará contigo. Amém?